Bem-vindo a mais um episódio do Animus Podcast. Vamos tratar mais um assunto que tem relevância social e para isto temos também um convidado especial. Trata-se do Dr. Ben-Hur Cangurete Júnior Elliot. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, doutor. Realmente agradecer pela oportunidade e parabenizá-lo pela iniciativa. Sim, obrigado, doutor. E estamos aqui numa segunda tentativa, visto que na primeira Certo. não foi possível. Infelizmente. E agradecemos já pela paciência, doutor. Estamos aqui para dar o nosso contributo no que for preciso. Sim, doutor. Sim, nós hoje vamos falar sobre a materialização do direito fundamental da liberdade de expressão em Angola. E convido-te para nos assistires até o fim do nosso podcast, porque vamos falar aqui de um assunto muito sensível, muito interessante, muito atual também. Vamos aqui falar, por exemplo, o que é a liberdade de expressão. Antes disso, vamos falar sobre os direitos fundamentais, noções básicas de direitos fundamentais. E temos aqui o nosso convidado especial, trata-se de um advogado formado em Direito, logicamente, e que poderá explicar de forma técnica e de forma simples também o nosso tema. E para começarmos, vamos já pedir que o doutor nos dê algumas noções básicas sobre os direitos fundamentais. Bem, obrigado mais uma vez, doutor Fernando. Primeiramente, dizer que a ideia de direitos fundamentais surge com as constituições modernas e sabemos que as mesmas são fruto das grandes revoluções constitucionais a nível internacional que criaram condições. Até então, hoje temos as famosas constituições escritas onde vêm consagrados estes mesmos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais têm como o epicentro o homem, ou seja, são direitos que versam, ou são direitos inerentes ao próprio homem, que velam pela dignidade da pessoa humana. Então, em termos assim de conceito, seria um conjunto de normas que salvaguardam a própria dignidade do homem. Normalmente, esses direitos são aqueles que vêm especificamente consagrados nas constituições. Ou seja, essas normas, qualquer norma, todas as normas que velam pela a dignidade da pessoa humana, o direito ao bom nome, a liberdade, são todos esses direitos fundamentais. E dentro desses direitos temos o direito à liberdade que depois divide-se em vários tipos, não é? Exatamente. E existem vários tipos de liberdade e nós aqui vamos falar sobre especificamente o direito à liberdade de expressão. É um direito que infelizmente tem sido alvo de violações e às vezes também, né, de má compreensão por parte das pessoas que exercem o mesmo direito, né? Tem havido alguns excessos e tal, mas antes de entrarmos para esta matéria, né, especificamente do direito à liberdade de expressão, aqui, qual é a diferença que podemos estabelecer entre direito fundamental e garantia fundamental? Bem, a questão de direitos fundamentais e garantias fundamentais é uma matéria meio complexa, que parecem, muitas das vezes confundem-se, como se fossem ou como se da mesma coisa se tratasse. Embora tenham uma relação intrínseca, são questões, digamos, diferentes. Os direitos fundamentais, poderíamos dizer que os direitos fundamentais é a norma, ou seja, é o conjunto de normas que versam ou velam pela dignidade da pessoa humana. Já as garantias são os meios que vão assegurar a materialização desses mesmos direitos. E o doutor poderia nos dar alguns exemplos? Exemplos de direitos fundamentais e também exemplos de garantias fundamentais, só para as pessoas poderem perceber melhor. Sim, conforme disse, os direitos fundamentais é a norma. Temos o próprio direito de liberdade de expressão. É um direito fundamental. É um direito fundamental. Sim. O direito da proteção, ou seja, da proteção à vida, do julgamento, de um julgamento justo. E existem algumas garantias, por exemplo, o famoso habeas corpus. É uma garantia contra as prisões ou as detenções ilegais. Sim. As detenções infundadas, temos o habeas corpus como garantia. É um meio pelo qual o indivíduo vai exigir a reposição do seu direito que foi violado. Temos a questão também, podemos exemplificar, a questão, temos a tutela jurisdicional, que como um direito, que todo mundo tem o direito. E temos a questão da defesa pública, isso também do ponto de vista constitucional, na qual, por exemplo, aqueles que não têm meios financeiros para custear, nesse caso, um determinado processo, então o Estado lhe dá a garantia
né? Através da atribuição de um advogado oficioso. Ok, agora quando falamos sobre materialização do direito de liberdade de expressão, estamos a falar concretamente de quê? Estamos a falar, do ponto de vista prático, a forma como se manifesta, como é vivido isto na prática. Sim. Estamos a falar em questões mais simples, estamos a falar disso. Como é que vivemos esse direito, ou seja, tirar da teoria e trazê-lo à prática. Como é que vivemos esse direito? É possível? Tem sido observado ou tem sido violado? Mais ou menos nessa ordem de ideia. E no contexto angolano, como é que o doutor avalia? É relevante falarmos deste tema neste momento? Naturalmente. A princípio, trata-se de um dos direitos fundamentais mais violados, infelizmente, pelo Estado. Portanto, mas também não é violado pelos privados, né? Pelas pessoas. Fundamentalmente do Estado, uma vez que o Estado é o próprio garante desse direito e tem sido um dos principais violadores, porque para as demais pessoas privadas são exceções, a maioria das vezes são exceções, e quando se trata de algumas pessoas privadas, também a forma de recorrer contra essas práticas é diferente, já quando é o Estado tem sido meio que difícil. Portanto, não tem como não ser um tema de relevância social, porque trata de questões ligadas às pessoas. É um direito fundamental das pessoas. Portanto, é muito importante falar disso. É muito importante. É um tema bastante pertinente. Até porque as pessoas normalmente têm poucas informações relativamente a isto. Na verdade, isto é um dos grandes problemas que nós temos no nosso país por conta da falta de cultura jurídica. Tem pessoas que muitas das vezes são violados os seus direitos, mas nada faz porque não sabe que tem esses direitos. Mas, doutor, não é possível uma pessoa violar o direito à liberdade de expressão de uma outra pessoa? É possível. Por exemplo, alguém faz uma publicação nas redes sociais, e lá nos comentários, às vezes, não tem-se verificado também violação do direito daquela pessoa se expressar? Naturalmente, sim. É possível, mas por conta mesmo desta falta de cultura jurídica, infelizmente, tem sido quase que ineficaz e tem sido bastante banalizada essa questão. Mas é possível, de facto, muitas atitudes que temos tido nas redes sociais e chegam sim a violar o direito à liberdade de expressão, ou seja, o direito de outros, nesse caso. Acho que essa questão vamos explorar ainda mais aqui no nosso podcast lá para frente. Certo. Quando falamos sobre a garantia dos direitos fundamentais, existe uma norma na nossa Constituição, número 2 do artigo 28, que estabelece um certo limite, diz que o Estado não pode garantir os direitos fundamentais acima das suas capacidades. Antes de entrarmos concretamente na situação do direito à liberdade de expressão, gostaria que o doutor comentasse um pouco sobre esta norma. Olha, doutor, para ser franco, esta norma eu analiso como um subterfúgio que muitas das vezes o Estado usa para tentar justificar o não cumprimento ou tentar justificar a violação de um determinado direito fundamental. Porque o Estado tem a capacidade, uma vez que o Estado é o gestor de quase tudo, o Estado deve ter a capacidade de ser um pouco mais flexível e de procurar sempre os meios mais viáveis para a resolução de certas situações. Portanto, esse princípio da reserva é mais uma forma de limitar. Não é importante que ele exista. Sim, é importante, mas o problema está na prática. Ou seja, do ponto de vista, já tenho dito que do ponto de vista da estruturação das nossas leis, ou seja, a partir a nossa Constituição, que é o centro, né, que é a lei-mãe, as leis estão bem estruturadas, muitas das vezes, mas na sua materialização, ou seja, na prática, acontece completamente o contrário. Acho que para podermos situar as pessoas que estamos a assistir, eu gostaria de ler o artigo 28 da nossa Constituição, é o número 2. Diz assim: o Estado deve adotar as iniciativas legislativas e outras medidas adequadas à concretização progressiva e efetiva, de acordo com os recursos disponíveis dos direitos econômicos, sociais e culturais. Significa dizer que o Estado só é obrigado a garantir os direitos fundamentais de acordo com os recursos disponíveis. Quando nós reclamamos um determinado direito e o Estado não tem condições de garantir os nossos direitos, infelizmente, esta norma justifica o não cumprimento por parte do Estado. Não é? Exato, por isso que eu digo que tem sido um subterfúgio. Porque muitas das vezes o que acontece é que, na verdade, o Estado tem capacidade para cumprir com aquilo, mas usa sempre esses mecanismos para tentar justificar alguma situação. É complicado. É muito complicado. Mas por que, falando concretamente
do direito à liberdade de expressão, por que aqui em Angola existe muita violação deste direito? Esta é outra questão bastante pertinente e meio complicada. Eu penso que é por conta do sistema. É por conta do sistema político adotado. Infelizmente, parece que os estados, né, os estados comunistas ou os governos que adotam esse sistema, parece que herdaram... Não, mas no nosso caso, nosso Estado não é comunista. Não, naturalmente, mas infelizmente devemos dizer isso, porque é um facto, né? São questões factuais. O partido que nos governa tem uma matriz política comunista. Mas já não se adotou a economia do mercado e Isso do ponto de vista o da pluralismo teoria. partidário a partir de 92. De Sim, isso do ponto de 1992. vista, na minha opinião, isso do ponto de vista teórico, sim. Do ponto de vista teórico, sim. Porque o que se vê na prática, não no seu todo, naturalmente, não no seu todo, mas tem essa tendência de querer sempre, porque os Estados comunistas são muito caracterizados pelo facto das restrições de certos direitos. Por uma vez que o Estado tem que controlar tudo, então eles têm a mania de procurar sempre restringir os direitos dos outros. Então, é por razões pela qual eu penso que nós temos essa tendência. E, olha, doutor, quando tem-se criticado, né, existem várias vozes que criticam, às vezes, a atuação do Estado relativamente à liberdade de expressão. E, normalmente, as figuras estaduais têm justificado dizendo que o direito à liberdade de expressão tem limites. Sim. Né? Então, quais são esses limites que ele tem? Será que tem havido excessos? Tem-se violado os limites do exercício do direito à liberdade de expressão? Na maioria das vezes, não. De facto, os limites são exatamente os impostos por lei. A própria lei cria o próprio direito e, ao mesmo tempo, coloca os limites. Porque o direito à liberdade de expressão não é um direito absoluto. Sim. E, naturalmente, tem limites. Os limites são os invocados pela própria lei, nos termos vou ler aqui na Constituição. Nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Angola, o número 3, vem aí estabelecidos os próprios limites que fazem todo o sentido. Vou ler. A liberdade de expressão e da informação têm como limite os direitos de todos ao bom nome, à honra, à reputação, à imagem, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, à proteção da infância e da juventude, o segredo de Estado, o segredo da justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos nos termos regulados por lei. Aí estão os limites impostos por lei, pela própria Constituição, e, salvo erro, a lei da imprensa também faz referência, acabam por ser os mesmos, né? Os limites acabam por ser os mesmos, faz referência também do mesmo, uma vez que é uma lei especial. Ou seja, o direito de liberdade de expressão, né? Do ponto de vista da sua aplicação, estamos a falar de uma lei programática. E não tem porque havido... para a sua aplicação precisa de uma lei especial. Sim. E não tem havido violação, por exemplo, dessa norma? Não tem havido o desrespeito pelo direito ao bom nome, à honra? Não tem havido a violação desses direitos? Normalmente, para com o Estado... Porque tem momentos que as pessoas, às vezes, chegam nas redes sociais e começam a ofender, por exemplo, o nome do Presidente da República e outras coisas. Isso aqui não é violação da lei. Naturalmente, o Presidente da República, fora da figura, né, de Presidente, sim, é um cidadão comum. Sim. Também é um cidadão, goza também de plenos direitos, tal como qualquer de nós. E, naturalmente, nos casos, né, e acredito, e hoje em dia o Estado tem atuado, né, embora muitas das vezes com algumas, digamos assim, algumas são questões bem complicadas, mas o Estado tem atuado, principalmente quando se refere à questão da imagem e ao bom nome do Presidente da República. E, naturalmente, tem tido alguns excessos, e faz sentido, sim, senhora, a atuação do Estado nesses termos. Mas, no ponto de vista geral, tem sido o contrário, é mais o Estado a restringir o direito à liberdade de expressão do que as pessoas violarem concretamente o direito específico. Sim, porque acho que quando existe a violação, por exemplo, de direitos que não devem ser violados nos termos da lei, isso justifica a atuação do Estado, né? Por exemplo, pessoas que aparecem nas redes sociais e ofendem à torta e à direita, esses não devem continuar, não é, doutor? Naturalmente. Devemos exercer nosso direito à liberdade de expressão, mas cumprindo também
a lei e respeitando os direitos dos outros. Naturalmente, doutor, a nossa liberdade, conforme dizemos, né? A nossa liberdade termina onde começa a dos outros. Portanto, faz todo o sentido e desaconselhamos mesmo as pessoas a terem esse tipo de atitude. Aquilo que eu disse é falta de cultura jurídica. Tem certas práticas, tem certos atos que a gente faz. Fazemos-lo porque não temos conhecimento de que estamos a violar um direito de alguém. Nós achamos normal, mas na verdade estamos sim senhor a violar, e tem havido sim senhor um excesso naquilo que é naquilo que é a violação, por exemplo, do bom nome do Presidente da República. Diga, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Mas quando não há violação nenhuma, não se deve reprimir aquela pessoa. Naturalmente. Ele deve falar. Naturalmente. Tem esse direito de falar. Temos esse direito de falar, está na Constituição. Né? O direito de liberdade de expressão pressupõe de que nós temos essa prerrogativa de exprimir os nossos pareceres, opiniões, sem restrições nenhuma. Sim, podemos dizer aquilo que não está bom. Não está bom, sim. Podemos falar à vontade. À vontade. Mas sem ofender as pessoas. Naturalmente. É? Só que infelizmente... Às vezes, doutor, as pessoas às vezes exageram também, digo assim, porque chegam a fazer memes com figuras do Estado. Acho que isso não cai bem, não é? Mas também temos que aqui apelar que às vezes tem havido mesmo excesso, não é? Na repressão desses atos, às vezes. Né? Sim, ou de atos que não se configuram, né? Violação de uma lei ou de uma norma jurídica, mas que às vezes também há excesso por parte das autoridades, né? Em reprimir aquele comportamento. É um dos grandes problemas que nós vivemos atualmente. Porque o natural seria o Estado tem que ser um meio de consenso. O Estado tem que ser a pessoa, né? A pessoa que deve evitar os excessos, mas o que temos visto é o contrário. Temos visto o contrário. O Estado, em mínima manifestação das pessoas, quer repreender as pessoas usando as forças das ordens públicas, por exemplo. E isso é real, é algo real. Mas, doutor, ainda falando sobre a manifestação, também não tem a ver com a forma como a manifestação é feita. Por exemplo, uma manifestação onde as pessoas começam a vandalizar os bens públicos, né? Começam a pisar os jardins, começam a bater nos postes, sob a antena, na estátua de figuras importantes, de figuras históricas do país. Não acha que esse tipo de manifestação requer mesmo a intervenção da polícia? Não, naturalmente. Essa é a dita manifestação legal. E, naturalmente, o Estado tem toda a legitimidade de reprimir essas pessoas. Porque a manifestação também pressupõe, tal como o próprio direito da liberdade de expressão, tem limites. Também, igualmente tem limites. Por quê? Porque não podes fugir daqui, nem pode atropelar certos princípios, como os que o doutor fez referência. Por exemplo, vandalizar os bens públicos, isso não é manifestação. Aí tu estás a cometer um crime. Mas uma manifestação pacífica não tem necessidade de ser reprimida. Naturalmente. Né? Só que o grave é que tem acontecido exatamente o contrário, que recentemente as manifestações pacíficas, e que obedecem os moldes normais, então, ainda assim o Estado intervém sempre com força. Esse tem sido um dos grandes problemas, porque o Estado não pode ir contra aquilo que ele próprio criou. Ou seja, os Estados, né, consta na Constituição de que o Estado angolano é um Estado de direito democrático, que respeita e tudo mais, que respeita e dá essa prerrogativa nas pessoas. E um dos pressupostos do Estado de direito democrático é dar a possibilidade das pessoas se manifestarem livremente, expressarem seus pensamentos e opiniões. Mas acontece que o Estado parece que, não sei se é por questão de insegurança esta que muitas das vezes também é complexa de perceber, mas acaba sempre por restringir os direitos das pessoas usando a força. O direito de liberdade de expressão usa outros meios. Já normalmente o direito à manifestação, na sua maioria usa sempre as forças. Mas não tem havido a correção por parte dos tribunais. Os tribunais não têm corrigido a atuação, por exemplo, dos órgãos de ordem pública. Essa é outra questão meio complicada. Porque o Estado não é só a polícia. Aliás, o Estado é o conjunto de vários órgãos, né, que atuam de forma conjunta. Certo. Quando, por exemplo, há excesso da polícia, não necessariamente haja aqui excesso, não há necessariamente excesso do Estado. Pode ser excesso da polícia, porque pode ser que mais tarde os tribunais venham e corrigem aquela atuação da polícia. Por exemplo, depois não aparecem os tribunais para corrigir a atuação, por exemplo, da polícia ou de um outro órgão. Doutor, o que muitas das vezes e o que nos faz muita espécie é que parece que a maioria das vezes
essas questões todas de restrições de direito, uso excessivo da força do Estado, tem se tornado um grande problema, porque as instituições que deviam velar pela garantia destes direitos, parece que muitas das vezes estão refém do poder político e não funcionam como deviam. Porque, naturalmente, o doutor acabou de frisar que muitas das vezes, se calhar, não podia ser a polícia que tomou essa iniciativa. A polícia não toma iniciativa do nada, por exemplo. Sem sã consciência, ninguém simplesmente, uma vez, a maioria das manifestações têm sido previamente autorizadas e tudo mais. E ninguém, de sã consciência, vai tomar a decisão do nada de que vou mandar lá os meus homens reprimir as pessoas porque estão a se manifestar. Pressupõe sempre que tem alguma mão aí do Estado, e especificamente do poder político. E normalmente, naturalmente segue os trâmites normais, vai aos tribunais, só que muitas das vezes a influência do Estado acaba por sobrepor as demais instituições ou os demais órgãos de soberania. No meu parecer é isso, e do ponto de vista de segundo aquilo que é a realidade social atual angolana. Eu vejo nessa perspectiva. Há aqui uma meia confusão, parece que existe ao invés de haver uma hierarquia, parece uma hierarquia, né? Entre os três poderes, em que existe um que é o superior hierárquico de todos. Isso é o que me dá a entender, mas naturalmente, né, segundo a nossa Constituição, existe uma separação de poder de facto. Agora, a liberdade de expressão é um direito que encontrou o seu auge com o surgimento da imprensa. E com o surgimento da imprensa apareceram os livros, as revistas, e mais tarde surgiram também as rádios, as televisões e tal. E a comunicação foi aumentando, não é? Foi abrangindo pessoas que nunca antes poderiam ser atingidas pela informação. E a imprensa, neste caso, desempenha um papel fundamental. Naturalmente, doutor. Naturalmente. Agora, como é que o doutor avalia a liberdade de expressão na nossa imprensa? É isso que eu acabei de dizer. Infelizmente, o que acontece na nossa realidade é que as instituições que deviam funcionar não funcionam como devem. Por quê? Porque isso que eu gostaria, se calhar, ser um pouco repetitivo, mas vou dizer. Dá-me a entender que estão reféns do poder político. Porque a imprensa não tem sido, digamos, imparcial naquilo que é a difusão das informações, naquilo que é a difusão das opiniões, pensamentos das pessoas. Ou seja, a imprensa dá a entender que está controlada pelo Estado e passa aquilo que lhes convém. Por isso disse, as instituições que deviam funcionar para a garantia desses mesmos direitos, parece que estão mais a serviço do Estado do que do verdadeiro detentor do poder, que é o povo. Mas o doutor não acha que além, né, desta característica da imprensa pública, principalmente, não acha que também existe alguma imprensa privada que também não é imparcial? Sim. Mas no sentido contrário. Existe. Eu digo que parte dos problemas que nós vivemos, isso devemos ter a coragem de dizer, desde que não vamos ferir sensibilidade de ninguém. Parte dos problemas que nós vivemos é criado pelos políticos. Isso todos, não só. Aqui me refiro a essa questão. Doutor, a nível do mundo existe uma imprensa imparcial? Na tua opinião, no mundo existe uma imprensa imparcial? Não. Porque vamos ainda levar a nossa discussão a nível internacional. Uhum. Se nós assistirmos, por exemplo, à imprensa do Ocidente, vai ter uma visão sobre a guerra no determinado local. Mas se assistimos à imprensa do Oriente, também vai ter uma outra visão sobre a guerra num outro local. Dizia isso é questão, nós aprendemos, e eu em particular aprendi isso na Southware, na 11ª em Psicologia, naquilo que eu estudo sobre o processo de aprendizagem. E o indivíduo Southware é Lenin Morph, ou Philip Morph, foi um grande psicólogo naquela altura, versado na área do processo de aprendizagem. Ele fez uma análise sobre essa questão, sobre as influências, sobre o que nós aceitamos e o que nós negamos. E, por acaso, ele baseou-se exatamente em um dos seus estudos, para além de utilização de animais, baseou-se exatamente em pessoas com ideias políticas contrárias. E ele chegou à conclusão, em função do estudo, né? Não vou contar exatamente especificamente o que é que ele, para também não ser muito, para não fugir muito do tema, né? Uma vez que era só para dar um exemplo. Ele chegou à conclusão que nós só aceitamos algo ou negamos em função das nossas convicções. Ou seja, se eu for propenso, ou seja, se por exemplo, a minha ideologia
política por exemplo, democrata, né? A democracia, Sim. e o doutor tem uma outra opção, né? E surge uma determinada situação em que é favorável para mim, naturalmente que a minha tendência é ser pró esta ideia. Uhum. E o doutor ser contra, porque o doutor não vai de acordo com a minha ideologia. E o mesmo acontece vice-versa, e vice-versa. Então ele chegou que isso tudo, e por causa do quê? Por causa dos interesses. Por causa dos interesses. Naturalmente há imprensas que são mesmo imparciais, que são criadas pelos próprios atores políticos. Isso sabemos. E naturalmente se eu crio um meio de comunicação, naturalmente não vou permitir que esse mesmo meio de comunicação faça críticas negativas sobre mim mesmo. Do ponto de vista interno, temos as instituições, podemos dizer algumas instituições afins, na qual as pessoas podem recorrer. Algumas instituições de justiça, como a figura do provedor da justiça, pode ser a ordem dos advogados. Essas instituições têm a capacidade de agir também em nome das pessoas singulares. E a nível internacional, a própria Carta dos Direitos Humanos, Angola ratificou determinados diplomas que velam sobre a proteção e a tutela destes direitos fundamentais. Então, todos esses diplomas visam salvaguardar a dignidade da pessoa humana e tutelar e proteger esses direitos. E esses direitos de liberdade de expressão, igualmente é um direito que consta nestes diplomas ou nestes documentos. Portanto, naturalmente, não seria o normal, né, ser sempre o Estado a violar este ainda falando nisso, doutor, direito. ainda insisto, existem há algumas vezes que as pessoas também violam os nossos direitos de liberdade de expressão. Sim, nós estamos sempre e vou insistindo que isto é por conta da falta da cultura jurídica. É que a verdade é que muitas das vezes nós não temos noção de que gozamos desses direitos, doutor. Ainda estendendo ainda o âmbito desta questão. Por exemplo, o que acontece nas redes sociais, né? Se eu publicar um conteúdo impróprio para a rede social, eu estiver a falar, por exemplo, de uma instituição não democrática, por exemplo, a rede social é capaz de excluir aquele conteúdo na plataforma. Sim, eu não tenho domínio exato sobre essa questão das políticas das redes sociais. Vamos dar exemplo, por exemplo, do que aconteceu com o Donald Trump. Sim, do Facebook. O ex-presidente foi americano. Facebook ou sim. Twitter? O Facebook excluiu a sua conta, o Twitter excluiu a sua conta, até também o YouTube. Sim, eu não sei as razões. Agora, isso aqui, enquadrando bem na questão da violação do direito de expressão. Sim, de liberdade de expressão. Sim, naturalmente, é por isso que eu disse, o limite é o excesso. O limite do direito de liberdade de expressão é o excesso. Eu não tenho noção sobre as reais razões da implementação dessas políticas. O Facebook tem, pelo menos o Facebook é a rede que eu mais uso, tem muito essas políticas de restrições de determinadas expressões e tal. E não sei as verdadeiras razões. Se calhar essa é questão de interesse pessoal né, do dono da empresa, ou existem outras forças por trás disso. Mas acaba por ser, né, também não deixa de ser uma restrição desse mesmo direito da liberdade de expressão. Mas é conforme eu disse, se calhar essas pessoas, né, a maioria dos casos, é quando excedem. Por isso que nós dizemos que a liberdade de expressão tem limites. Ou seja, termina onde começa do outro. Se calhar usou uma expressão, sei lá, racista, e que isso vai naturalmente ser discriminação ou uma expressão discriminatória. Então, nesses casos, eu acredito que faz todo sentido restringir este direito. Agora, nos casos em que, se calhar, o indivíduo simplesmente tem uma publicação que não vai de acordo, eu não conseguiria lhe explicar especificamente porque não sei as razões da implementação específica dessas políticas por essas redes, por exemplo. Mas existem várias reclamações por parte das pessoas. Às vezes chegam a ser privados de aceder à conta durante um tempo. Sim, sim, por isso. Porque às vezes o que publicaram não foi algo tão ofensivo, né? Também existe a cultura do cancelamento, né? Por exemplo, várias pessoas, por alguém ter dito algo, deixam de seguir um determinado influenciador digital. Isso acontece. Também existe o problema das fake news, né? Há uma facilidade de proliferação de informação falsa. Não, sim, por isso as fake news, conteúdo que nós não temos a certeza. Sim, as fake news é uma clara violação ao direito de outras várias pessoas morrem nas redes sociais, né? O fulano morreu, todo mundo fica a partilhar, mas não é verdade. Sim, isso é violação claramente de um direito de outra pessoa. Naturalmente. Nesses casos, o ideal é mesmo restringir essa prática.
restringir essa pessoa, sim, esse caso eu penso ser legítimo, se calhar conforme o doutor diz. Mas em alguns casos não tem havido excesso por parte das plataformas em restringir às vezes. Aí já é essa questão que eu acabei de dizer, não sabemos as reais razões da implementação dessas políticas. Eu, por exemplo, desconheço, nunca me foquei muito em saber porquê, ou seja, quais são as razões que levaram. Eu, em particular, penso que já fui bloqueado também pelo Facebook. Se calhar por ter dito alguma coisa, ou supostamente para eles excedi, acho que usei um termo que consideraram, se calhar um termo discriminatório, racista, algo do gênero, e fui bloqueado, acho que, ou suspenso durante, acho que algum tempinho. Isso acontece, eu não sei. Há casos até que se restringe o acesso àquela página, ou seja, a página perde o impacto que tinha anteriormente. Sim. E em algumas vezes, as redes sociais às vezes desmonetizam o canal ou a página por causa de um conteúdo que passou e tal. Exatamente. Não acha que deveria haver, por exemplo, critérios objetivos, não é? Porque em vez da empresa defender uma determinada política, né, não seria melhor que houvesse um critério objetivo que servisse para todas as plataformas? Porque agora vamos ter critérios diferentes. Né? Haverá, por exemplo, plataformas mais abertas que as outras. Por exemplo, no caso de Donald Trump, acabou mesmo porque era a sua própria rede social. Sim, doutor. Mas só que tem a questão de que né, as plataformas são iniciativas individuais. Então eu crio minha plataforma e coloco as regras que eu achar que devo colocar. O doutor cria a sua, também coloca as regras que o doutor acha melhor que se adequam para a sua plataforma. Portanto, penso que será um desafio e, de facto, seria lógico, né? Uniformizar as políticas de modo a evitar esses constrangimentos, porque, de facto, muitas das vezes o indivíduo nem chega a violar um direito, mas ainda assim é restringido. E seria uma mais-valia, mas penso que seria muito também, ao mesmo tempo, é muito complexo. E seria muito difícil, porque para cada um cria, né? As criações, direitos individuais, né? As criações, você crio minha plataforma, estabeleço as regras que eu bem entender. Tem sido esse o grande problema. E eu não sei se existe desconheço se existe. Se existe e desconheço. Se existe uma instituição que vela por estas questões, pela regulamentação das redes sociais, ou das plataformas, né? Não tenho conhecimento. Voltando um pouco, doutor. Então, quais são os órgãos responsáveis pela garantia de nossos direitos à liberdade de expressão, né? Por exemplo, quais são os meios? Sim, os meios pelos quais nós podemos manifestar o nosso direito à liberdade de expressão e quais são aqueles órgãos que têm a responsabilidade de garantir este direito? Naturalmente, todos os meios de difusão de informações, porque conforme dizem, né, as opiniões, as ideias fazem o mundo. Então, todos os órgãos de difusão de informações, por exemplo, o canal do doutor, o podcast, pode ser um meio também de manifestação da liberdade de expressão, esse exercício que estamos mas, aqui doutor, a fazer. Existem meios que têm uma responsabilidade nesse caso, está-me a referir especificamente, por nosso caso, os meios públicos. De difusão massiva. De difusão massiva, como a televisão pública. Por exemplo, no caso de um canal no YouTube, lá nas aldeias não tem internet, né? Mas também precisam de ter acesso à informação. Sim, por isso temos mas lá chega a rádio, a televisão. Não, exatamente. Naturalmente temos esses meios públicos, as rádios, as televisões, que são os principais. Mas conforme nós falamos no princípio, infelizmente essas instituições muitas das vezes falham para com o cidadão. E a liberdade de expressão pressupõe a não censura exatamente. dos conteúdos. E infelizmente o que se vê é que, por exemplo, nas televisões, se tu traz uma abordagem que é contra, ou pode até não ser contra, mas ou seja, fazendo uma crítica exatamente para o Estado, naturalmente, acredite, doutor, que essa informação não vai ser difundida. Mas já não há uma evolução nesse sentido? Pelo contrário, na minha opinião, penso que há um retrocesso. Não precisamos fazer grandes análises. Naturalmente, tem pessoas que têm opiniões diferentes, é normal. Nós devemos ter essa capacidade de viver na diversidade de opiniões. Mas, na minha opinião, e no meu ponto de vista, não. A televisão tem prestado um péssimo serviço. As televisões e rádios afetam diretamente o Estado, as coisas públicas, têm prestado um péssimo serviço para as pessoas. Um pouquinho, se calhar, algumas cadeias televisivas particulares, rádios particulares, um pouquinho, mas é aquela questão que o doutor disse, aí vem já a questão do interesse. Porque não tenta... Sim, porque também uma televisão particular pode cumprir agendas. Sim, exatamente. Então porque a televisão existe, né? Doutor, a televisão é patrocinada por alguém. Sim.
há empresários por trás da televisão. Naturalmente. E estes têm a tendência, às vezes, de transmitir a informação que eles quiserem. Não, sim. Por exemplo, reclama-se muitas vezes que existem cadeias televisivas que promovem a imoralidade, promovem às vezes atividades não muito boas, não é? Do ponto de vista moral. Tudo isso porque as televisões não estão só aí por estar, estão aí para cumprir agendas também. Exatamente, tem agenda. Estão aí para promover certos comportamentos. E vivem e sobrevivem disso, né? Os Sim. comerciais, os patrocinadores. Televisão é isso. Até mas mesmo quando... existem canais do YouTube, né? Que também seguem agendas ocultas, né? Passam mensagens subliminares, por dizer assim. É aquele coisa, isso é tudo questão de Tem interesse. objetivo, né? Tem um objetivo, um interesse. Tem sempre um interessado em que faça com que as pessoas passem determinado conteúdo. Pode ser para distrair as pessoas, por exemplo, a nossa televisão parece que são expert nisso. Ao invés de informar, desinformar as pessoas, confundir as informações para que as pessoas se distraiam. É uma forma negativa que o Estado tem também de reprimir o direito à liberdade de expressão, ou seja, passando informações também erradas, porque o direito, por exemplo, da imprensa também pressupõe informar e ser informado. Sim. E quando acontece o contrário, naturalmente também é uma violação, igualmente é uma violação contra esse direito. Mas então não acha que isto justifica-se? Isso se justifica porque a informação é poder. Né? Um Estado que não controla a informação, né? Não acha que a informação é tão poderosa que pode causar problemas se não for controlada? Sim, naturalmente sim, mas a nossa realidade hoje em dia quase que ninguém mais cai nessa cantiga. Tanto mais que eu tenho plena certeza que hoje em dia 90% das pessoas já não prestam muita atenção, por exemplo, na televisão pública. Porque já sabemos que a televisão é aquilo que eu disse, infelizmente dá-nos a perceber que algumas instituições essenciais parece que estão a servir... Isso faz com que o canal às vezes perca a audiência. Né? Naturalmente, conforme eu estava a dizer, dá a perceber que algumas instituições essenciais de um Estado de Direito Democrático parece refém, se calhar o termo mais correto seria estão refém do poder político. Mas isso também, eu penso que deve ser pelo facto que, segundo a nossa Constituição, o poder político tem muito poder, tem muitos poderes, comporta consigo muitos poderes. Então isso muitas das vezes faz com que haja essa confusão, parece que as instituições estão reféns do Estado, parece que não. É por conta do excesso de poder que tem o poder político. E ainda voltando ao possível abuso do direito à liberdade de expressão, tendo em conta a existência de vários meios de transmissão de informação, né? Atualmente, com a internet e tal, o doutor acha que é possível controlar o abuso do direito à liberdade de expressão? É possível, né? Responsabilizar todos aqueles que violam, ou seja, que excedem no direito à liberdade de expressão? Sinceramente, a nossa realidade penso que não. É uma questão meio difícil, porque nós temos os mecanismos legais para mitigar essas situações, mas infelizmente, do ponto de vista prático e em função da nossa realidade, esses mecanismos não se adequam. Existem muitas leis que depois acabam por entrar em desuso por causa disso. Quer dizer, a lei está ali, a lei está aí, mas agora, para poder responsabilizar, como responsabilizar essas pessoas? É uma questão, penso que é uma questão meio que difícil. Possível controlar? Tenho minhas dúvidas. Penso que não. Penso que não é possível controlar. Não, mas se alguém chega nas redes sociais e divulga ali ofensas, né, contra alguém, não é? Ofende o bom nome de alguém, é difícil apanhá-lo? Eu penso que depende muito. Porque hoje em dia, na verdade, as nossas informações estão tão distorcidas que muitas das vezes as informações que constam no bilhete de identidade não condizem com a verdade. A pessoa coloca uma moradia e afinal de contas está... Os chamados perfis falsos. Os perfis falsos. Então, é muito difícil. Eu penso que nós ainda não temos, se calhar, condições técnicas suficientes, eu penso para fazer sentir ou para fazer valer a lei, por exemplo, a lei contra os crimes informáticos, por exemplo. Alguns podem ser responsabilizados, mas não todos, porque infelizmente nós sabemos, né, nós vemos, acompanhamos nas redes sociais, quase todos os dias difamam alguém, quase todos os dias violam o direito de alguém, relativamente o direito pessoal de alguém, e a maioria das vezes, fica assim, sem a própria pessoa, muitas das vezes, aquilo que eu disse, problema da cultura jurídica, não sabe que aquilo constitui uma violação contra o seu próprio direito, e
parece que fica assim. Estás a ver? E, inclusive até no meio de pessoas supostamente que têm algum pendor, alguma influência. Acontece, violam e eles são violados os seus direitos e nada fazem. Nada fazem. Existem cantores, naturalmente não vamos aqui citar nome, mas existem alguns cantores. As polêmicas, por exemplo, entre alguns cantores, escuduristas. Por exemplo, estão constantemente a violar direito um dos outros, direito de personalidade um dos outros. Parece que existe um consentimento. Eu não sei. Chamam de bifes. Sim, mas os famosos bifes, doutor, muitas das vezes acabam por ferir sensibilidades, acabam por ferir direitos até de pessoas que se calhar não pessoas que não fazem parte do suposto bife. Pessoas que chegam ao extremo. Isso é por quê? Porque muitas das vezes não sabem que aquilo constitui violação e muitas das vezes eles sabem, mas não faz parte também não... do próprio mundo musical. Eles lá não gostam. Às vezes gostam deste ambiente, né? Também aumenta um pouco a intriga entre eles, a competição, a disputa, às vezes. Sim, mas é como tudo devia ter um limite, tu não acha? Como tudo, né? O respeito a outrem. Isso também, se calhar, embora isso possa ser uma questão de educação, mas tudo tem que ter um limite. Há bifes, digamos assim, não sei se podíamos usar o termo bifes positivo, né? Ou melhor, se calhar que tem uma linhagem positiva, né? Ou interessante, né? Interessante. Eu gosto também de música, né? Naturalmente, gosto de música e já acompanhei alguns bifes assim, e que depois se tornei, como é mesmo entretenimento, depois se tornar o engraçado, mas também aqueles que passam dos limites, esses como desses que naturalmente vamos mostrar, mas ultimamente alguns culturistas, figuras, o doutor, não sei se o doutor já acompanhou isso, né? É público, né? Muitos desses acabaram, inclusive, por partir para a violência em plenos programas televisivos e podcast, por exemplo. Por causa destas situações, do excesso, doutor. Então, isso que nós estamos a falar é como tudo, tem limites. Sejam limites estabelecidos por lei, como limites moral. Eu penso que é preciso construir seja, procurar cultivar ou resgatar os valores morais que nós temos perdido durante esse período de tempo. Mas esses problemas não são só de Angola, né? Naturalmente que não, os problemas existem em toda parte do mundo, né? Mas naturalmente nós devemos nos focar em Angola porque nós somos angolanos. Nós vivemos esses problemas no dia a dia. Portanto, naturalmente olhamos também para os demais países, mas fundamentalmente nós temos que nos focar em Angola. E o doutor tem algumas sugestões para ultrapassarmos estes problemas? Olha, a questão da violação do direito à liberdade de expressão, eu penso sinceramente que há que se ter vontade política para evitar os excessos na atuação das forças da ordem pública, por exemplo, porque seja em questões de manifestação, ou quando alguém decide falar alguma coisa que supostamente, e muito aquilo que nós falamos, que muitas das vezes nem chega se calhar a violar esse direito nem chega a se violar um direito, mas por ir contra, né? Por ir contra aquilo que são a linhagem de pensamento do Estado, e essa pessoa acaba por sofrer algumas consequências. Portanto, eu penso que fundamentalmente deve haver vontade política. Ou seja, os políticos têm que começar a perceber de que eles estão aí para servir, não para se servirem a si mesmos. Então estão aí para servir. E necessariamente haverá críticas daquelas pessoas que exatamente, os elegeram, né? E até seria bom ouvir críticas. Críticas ainda poderiam ser utilizadas exatamente para melhorar alguma coisa. Mas infelizmente o que tem acontecido parece que o Estado não quer saber, não quer ouvir. O Estado só pensa aquilo que ele planejou, aquilo que ele planificou, é aquilo que é correto. As pessoas vêm reclamar um direito legítimo, é um problema para ele. Quer dizer, é restringir até não poderem mais. Então, a sugestão fundamental se calhar, o Estado deve ser um pouco... O Estado deve agir como um pai. Às vezes, quando o filho comete, o pai deve dar um puxão de orelha. Outras vezes não necessariamente deve dar um puxão de orelha. Então, tudo parte da vontade. Se haver vontade, muitas coisas vão funcionar. Não só a questão da garantia ou da materialização, de facto, dos direitos de liberdade de expressão, mas tantas outras coisas e tantos outros direitos serão efetivados. E outra grande questão e outra sugestão é a questão de uma reforma real na nossa justiça. Porque eu estou sempre a insistir que dá-nos a entender que os órgãos de justiça, ou seja, o poder judicial, parece que está refém do poder político.
Portanto, eu penso que há necessidade de se rever essa questão. Eu penso que uma revisão constitucional seria positiva, de modo, se calhar, a tentar equilibrar os poderes, né? Equilibrar os poderes e diminuir um pouquinho o excesso de poder que o executivo tem. Eu penso que isso muitas das vezes se confunde, porque o executivo é que nomeia todo mundo, é que nomeia o juiz, nomeia o procurador, nomeia, quer dizer, nomeia todos e depois acaba parecendo ter um pouquinho, uma confusão naquilo que é o cumprimento das tarefas de cada um, parecendo que tem não sei se podemos dizer assim, uma subordinação moral para com isto. Naturalmente há separação do ponto de vista legal, mas muitas das vezes dá-nos a entender que existe essa subordinação moral, em que, por exemplo... Mas já houve uma revisão constitucional, né? Já se revisou de alguns aspectos, sim, alguns aspectos. Mas ainda falta mais a crescer. Eu penso que essa questão em particular do excesso de poder seria bom. Seria bom, porque isso depois abre um precedente de que qualquer presidente ou qualquer indivíduo que ascender o cargo de presidente vai ser revestido desses poderes e quer dizer, nada vai alterar e muitas coisas vai alterar. Porque quando existe uma separação, de facto, muitas coisas funcionam. Porque as instituições fundamentais do Estado devem funcionar normalmente, mas infelizmente, na nossa realidade, o que eu vejo, eu penso que por conta desta situação, parece que todos os demais poderes estão reféns do poder político, então faz com que essas instituições não tenham um funcionamento normal. E nós vemos isso, doutor, não precisamos entrar em grandes detalhes, né? Somos advogados e estagiários, vemos como é que as coisas na prática são. Quer dizer, na teoria... uma coisa é perfeito, tudo bonito, tudo perfeito. Mas na prática nós vemos situações tristes que não adianta, nós estamos aqui a falar. Este canal foi criado mesmo por causa da necessidade de haver mais, exercermos nosso direito de liberdade de expressão. Então eu penso que de sugestões é uma revisão. Primeiro, se calhar fundamentalmente uma revisão constitucional, né? E limitando um pouquinho esses poderes. E depois o Estado pensar mesmo como Estado, como quem de facto está aí para gerir a coisa pública. Sabemos que também não é uma tarefa fácil, né? Mas está aí para servir o povo e não para servir a si mesmo. E ser um pouco mais flexível, dar a mão à palmatória de determinadas questões, porque as pessoas crescem com as críticas, ideias, pensamento, pareceres. É assim que o mundo funciona, coisa que surgem através de ideias. O Estado podia muito bem captar tudo que é crítica, por exemplo, críticas sejam positivas ou negativas. O Estado capta essas informações e simplesmente retém aquilo que é mais importante, aquilo que não é importante, aquilo que não é mais importante, sim, coloca de parte. Naturalmente estamos a nos referir quando essas mesmas críticas são feitas nos termos legais. Sim. Termos legais. Não estamos aqui a querer dizer que não podemos ofender o Presidente da República e ele deve ignorar. Não. Estamos a nos referir quando as pessoas usam o direito de liberdade de expressão segundo os termos legais. Sim. É nesses moldes, não o contrário. É importante, precisamos debater muito sobre não só questões jurídicas, mas naturalmente, se calhar, o ideal seria focar muito no direito, porque as pessoas desconhecem. Parece brincadeira, as pessoas desconhecem mesmo. Tem pessoas que não sabem quais direitos eles têm e se têm direito e quais são os meios de garantia desses mesmos direitos. Tem muita gente que não tem noção disso. Portanto, eu penso que é uma ideia louvável, uma vez que é dos poucos canais ou poucos podcasts que fala sobre esse tipo sobre que tem esta temática. Então eu penso que é muito bom, doutor, está de parabéns. Muito obrigado. Então, doutor, muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu mais uma vez. E nós fomos honrados pela transmissão dos vossos conhecimentos acerca do tema. Disse aqui de forma aberta, sem medo, com coragem, porque há certas coisas que é preciso ter coragem de dizer, mas tendo em conta aquilo que é o nosso objetivo, que é de abordar os assuntos de forma simples, de forma objetiva, sem termos agendas, né? O doutor realmente foi um convidado que pôde falar sem reservas aquilo que deveria falar. Doutor, muito obrigado. Obrigado, doutor. E esperamos que na próxima vez possa nos aceitar os nossos convites nas próximas vezes. Estaremos sempre abertos, é importante, o conhecimento deve ser partilhado. Sim. Porque também isso é um espaço de aprendizado, eu aprendo, eu transmito alguma coisa e também naturalmente vou retendo algumas coisas. Então, estamos abertos, doutor, para qualquer situação e pronto.
Assim vamos. Está bem. Então, muito obrigado por nos assistires e quero pedir já que subscreva o nosso canal, ative as notificações, siga-nos no Facebook, estamos também no YouTube, no TikTok, no Instagram. Por favor, compartilhe este vídeo e desta forma estarás a nos ajudar. Mais pessoas poderão nos assistir. Muito obrigado por nos assistires e estaremos juntos no próximo episódio. Este foi o 9º episódio. Falamos sobre a materialização do direito à liberdade de expressão em Angola. Até o próximo episódio. Estamos juntos.